O STF, no tema 1304, decidiu mais uma vez sobre os critérios para aplicação da penalidade de inelegibilidade aos gestores públicos, né, mais especificamente aos chefes do Poder Executivo. E a questão colocada para julgamento diz respeito ao artigo 1º, inciso 1, a linha G, e o parágrafo 4º A da Lei de Inelegibilidades, porque aqui dispõe sobre uma causa de inelegibilidade como aquele caso da condenação ou por rejeição de contas, por irregularidade insanável ou ato doloso de improbidade administrativa por decisão irrecorrível do órgão competente. E acontece que o parágrafo 4º A, que eu mencionei antes, ele está escrito aqui embaixo, ele veio para afastar a pena de inelegibilidade sempre que a condenação na rejeição das contas for apenas com aplicação da pena de multa. Portanto, se é uma infração menor e que o Tribunal de Contas apenas aplicou uma multa, nesse caso, a própria legislação exclui a pena de inelegibilidade, certo? Então, a questão é se isso aqui se aplica também ao caso da rejeição das contas pelo Poder Legislativo, certo? E o STF considerou a distinção da análise das contas pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo. Então, no julgamento das contas do chefe do Poder Executivo, o Tribunal de Contas vai apresentar um parecer apenas opinativo, certo? E não há previsão legal de que o Tribunal de Contas tenha que estabelecer outras sanções para além da rejeição das contas pelo Poder Legislativo. Então, normalmente, ele recomenda a aprovação das contas, ou aprova com ressalvas, ou mesmo recomenda a rejeição, mas é apenas um parecer opinativo e normalmente isso não vem com outras penas, que inclui aí a penalidade de multa também. Por outro lado, há o entendimento de que não há um julgamento ficto, ou seja, se as contas são encaminhadas para o Legislativo para analisar, mesmo com esse parecer aqui, opinando pela rejeição das contas, ainda que haja o decurso do prazo para análise pelo Legislativo, não haverá uma penalidade à rejeição das contas, portanto, independentemente da análise do Legislativo. É imprescindível a análise pelo Legislativo das contas para que elas realmente sejam consideradas como rejeitadas, certo? Portanto, o Tribunal de Contas analisa apenas se o orçamento foi executado corretamente ou não. E, nesse caso, haverá um julgamento político pelo Legislativo. Então, o Tribunal de Contas faz uma análise técnica, mas apenas com um parecer opinativo, e o julgamento, de fato, das contas é feito por critérios também políticos pelo Poder Legislativo, né? Como uma forma de controle externo do Poder Executivo. Já no julgamento de contas de outros administradores, ordenadores de despesas, aí sim há um julgamento técnico pelo Tribunal de Contas, assim como acontece na tomada de contas especial, né, que aí vai dizer respeito à execução de apenas um determinado contrato ou convênio, enfim, é uma coisa mais específica, né? Aqui a gente está falando sobre as contas de todo um ano, todo um exercício financeiro, né? O STF entendeu que essa restrição aqui do parágrafo 4º A se aplica apenas às condenações do Tribunal de Contas, porque no caso das condenações do Tribunal de Contas, quando ele não atua apenas opinando, né, quando ele atua, na verdade, fazendo o próprio julgamento das contas de outros ordenadores de despesa, aí sim que cabe falar em aplicação de penalidade de multa. Já no Poder Legislativo, por regra, não há aplicação de penalidade de multa ou de outras sanções. Portanto, se deu interpretação conforme a Constituição, para entender que esse artigo aqui fala apenas na penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas quando está analisando as contas de outros gestores. Portanto, quando acontece a análise das contas pelo Poder Legislativo e se há rejeição, poderá o chefe do Poder Executivo ficar inelegível, independentemente de existirem outras sanções para além de um pagamento de multa, tá certo? Então, bastaria, portanto, a condenação ou, portanto, a rejeição das contas pelo Poder Legislativo, tá certo?
E se você está gostando desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e também de curtir os vídeos, tá certo? E prosseguindo aqui, então é importante a gente relembrar outros temas de repercussão geral já julgados pelo STF. Temos o tema 157, que justamente foi nesse sentido de que o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara dos Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo, exatamente como eu mencionei anteriormente, né? No tema 835, por sua vez, fala que para os fins do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64, alterado pela Lei Complementar 135 de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais com o auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Então, mesma coisa que já disse anteriormente, né, sobre a impossibilidade de julgamento ficto, né? Apesar de haver um quórum qualificado para a rejeição das contas, mas as contas apenas são de fato rejeitadas e apenas terá esse efeito, né, inclusive da inelegibilidade, se de fato elas forem votadas e rejeitadas pelo Poder Legislativo. Por fim, temos o tema 1287, que é mais recente, no sentido de que, no âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de chefes dos poderes executivos, municipais, estaduais e distrital pelos tribunais de contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo. Aqui é a análise já distinta, né? Não é aquele julgamento das contas de todo o exercício financeiro, né? Aqui é, como eu disse, a situação da tomada de contas especial, que vai dizer respeito justamente a um contrato em específico, né? No caso aqui está fazendo referência a convênios interfederativos, né? Convênios geralmente entre municípios e a União para recebimento de transferências voluntárias da União, né? Então, nesse caso aqui, há ainda a possibilidade de julgamento pelo Tribunal de Contas só das contas desse convênio aqui especificamente, mas aquelas contas que são aprovadas anualmente pelo Legislativo, essas aí apenas o Legislativo julga, o Tribunal de Contas apenas dá um parecer opinativo, como já constava aqui nos temas 835 e 157. Então, a tese fixada agora no tema 1304 foi no sentido de que é correta a interpretação conforme a Constituição, no sentido de que o disposto no parágrafo 4º-A do artigo 1º da Lei Complementar 64 e 90 aplica-se apenas aos casos de julgamento de gestores públicos pelos tribunais de contas. Portanto, apenas haverá exigência de uma sanção além da multa no caso de julgamento de contas pelos tribunais de contas. Para as contas rejeitadas pelo Poder Legislativo, não é feita a mesma exigência da existência de uma penalidade de multa e mais alguma outra penalidade, né? Nesse caso, o STF deu a interpretação que não se aplica essa exigência do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei de Inelegibilidades. E eu fico por aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, clique no botão de curtir. Até a próxima.